Prazer estar aqui com vocês. Falar de inteligência artificial, é novidade. Já escutaram sobre isso? Só um pouquinho, né? O dia todo. O dia todo falando de inteligência artificial, só, né? Mas na verdade eu quero só fazer uma provocação. Não vou ensinar ninguém sobre inteligência artificial. O que a gente procura trazer aqui é um pouquinho de prática, trazer um pouco de case, mas principalmente provocações. Em meia hora não dá para a gente aprofundar um tema tão complexo. Então vamos tentar aqui sair com algumas perguntas e não com respostas. Combinado? Vamos lá. O que era impossível 2, 3, 4 anos atrás, a gente já vê hoje como perfeitamente razoável de se colocar em prática, de se colocar em produção. Vários processos de negócio estão sendo alterados. A prática do dia a dia, vários cases, e a gente conhece tantos deles, alguns a gente vive no nosso cotidiano, né? E tudo isso baseado em uma tecnologia que não é nova, já tem cases importantes já há muitos anos, mas que ela se popularizou bastante a partir do chat GPT e outras experiências que trouxeram para a gente uma realidade que até então estava mais distante, estava mais focada nas big techs, e a gente começa a perceber isso no nosso dia a dia. Então, o que era impossível, talvez hoje já não seja mais impossível. Aquilo que era muito difícil, muito caro, muito distante da nossa realidade, do nosso dia a dia das empresas, agora já começa a ser algo corriqueiro, talvez. Não bem assim, né? Vamos pegar alguns exemplos aqui. Eu trouxe só um apanhado aqui de exemplos, né? Mas casos que já são bastante concretos, bastante presentes no nosso dia a dia, né? Vamos pegar no caso da educação, por exemplo, né? Você ter conteúdo desenhado para uma pessoa que está se desenvolvendo em determinada carreira, ou mesmo no ensino básico, já começa a ter algumas escolas já fazendo experiências com isso, de personalizar, de dar uma experiência mais direta, baseado no perfil de comportamento do aluno, né? No varejo isso já é bastante antigo, personalização de ofertas, né? Eu comprei um produto, eu recebo propostas de outros produtos correlatos. Isso já é bastante conhecido nosso. Mas tudo isso usa inteligência artificial e não é novo. Quando a gente pega um caso na saúde, né, onde diagnósticos podem estar mais bem estruturados, suportando a decisão de um médico, que parece meio assustador a princípio, né, mas o médico ele vai estar sendo assistido pela IA de maneira que ele consiga ser mais assertivo no seu diagnóstico, ou até mesmo na proposição de tratamento. Então, de novo, tudo isso são exemplos maravilhosos do que pode acontecer. Alguns já acontecendo, outros ainda sendo formatados. A gente tem vou conectar agora aqui na realidade de meios de pagamento, que é o nosso dia a dia na CSU, né? Eu, como responsável por tecnologia e operações, eu acabo tendo com as equipes que estão conosco, promovendo para os clientes serviços cada vez mais sofisticados. Quando a gente fala de detecção de fraudes, todo mundo sabe muito bem que o Brasil é craque de bola nisso, né? Em detectar e fazer fraudes, né? A gente é especializado nisso. E, obviamente, a inteligência artificial ela nos traz ferramentas que promovem uma assertividade maior na detecção de transações suspeitas, transações que podem ser fraudulentas, diminuindo, então, o atrito com o cliente final, que muitas vezes está lá na boca do caixa tentando fazer uma compra legítima, e ele pode ser barrado porque ele não teve ali a estruturação adequada dos dados pelo provedor de serviço. Então, usar a IA nesse tipo de coisa também já é bastante antigo. O que tem de novo nessa conversa? O que há de novo é que os modelos têm evoluído de uma maneira tão relevante, né? Os modelos de IA têm evoluído de uma maneira tão relevante que trazem benefícios para nós, compradores, portadores de cartão, portadores de meios de pagamento diversos que vão estar no seu dia a dia usando sem tanto atrito ou com menos atrito. Quem aqui já teve uma transação indevida no seu cartão? Vários, certo? E aí quando você pega aquela transação e entra em contato com o seu emissor, com o seu banco emissor, existe um processo longo a ser tratado. E enquanto isso você está com o seu cartão. Muitas vezes o cartão é remitido, você fica sem o cartão.
ou você tem um comprometimento do seu limite de crédito. Ou seja, são atritos que são colocados na vida do cliente que muitas vezes ele não fez nada para merecer aquilo, certo? E ainda assim a gente vai e coloca ele naquela situação. Por quê? Porque a nossa ferramenta não estava bem estruturada, ou não estava com os modelos mais adequados de detecção de fraudes. Pagamentos invisíveis. Eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho, tem um vídeo rapidinho que eu trouxe só para trazer um pouquinho de cor nessa questão. Então eu vou deixar para daqui a pouco. Personalização. Não há nada mais chato do que receber uma oferta que não tem nada a ver com você. Não tem nada mais incômodo do que eu ter a velha e boa mala direta chegando na minha caixa postal, né, entupindo o meu dia a dia ali, com ofertas que não me interessam. A personalização de ofertas já é, de novo, algo bastante antigo, né, feito por várias empresas de varejo, mas hoje a gente tem a possibilidade de fazer, um palavrão, né, a hiperpersonalização. O que a hiperpersonalização significa? Eu conheço o comportamento de compra daquele indivíduo, não de um cluster, não de um grupo de pessoas. Quem trabalha com marketing sabe que isso é bastante comum, clusterizar a sua base de clientes para poder fazer ofertas para aquele grupo. Muito bem. E se eu consigo fazer uma oferta para esta pessoa e não para aquele grupo de pessoas? Provavelmente eu vou ser mais assertivo naquela oferta. O cliente vai se incomodar menos e muito provavelmente eu vou ter uma taxa de conversão maior. Então, como é que eu uso de forma eficiente a inteligência artificial para trazer mais negócio para a companhia e deixar o cliente mais satisfeito? Cliente esse que vai ficar mais fiel, vai trazer mais negócio para a companhia no futuro. É essa experiência, e não adianta falar que eu coloco o cliente no centro se eu não tiver esse tipo de preocupação, gente. É essa experiência que a gente quer provocar. E hoje, a tecnologia e os custos já são suficientemente bons, eficientes, para que a gente possa promover isso. E é nisso que eu acho que é importante a gente olhar para a IA. De que maneira eu uso esse conjunto enorme de ferramentas. Alguém aqui tem noção de quantas LLMs tem disponíveis no mercado? Qual é o custo de cada uma? Qual é a eficiência para cada caso de uso? Já estão nascendo ferramentas que são gateways de LLMs, né? Então, ou seja, você começa a sofisticar um mercado que até anteontem não existia e que agora passa a ser mandatório, vai, nos nossos projetos. Né? Quem aqui não tem nenhum projeto de IA hoje na sua pauta? Nenhum. Todo mundo tem que ter, né? Se não tiver, vai ter que se explicar para o chefe depois, certo? Vai ser difícil. Vamos falar um pouquinho de pagamento invisível, que eu acho que é uma fronteira que a gente está chegando muito perto já. E até pouco tempo atrás a gente tinha dinheiro na carteira, né? Cheque. Alguém lembra do cheque? Tem algumas pessoas ali desesperadas. Não, não sei o que é isso. Calma. A gente sabe que houve uma época que a gente tinha que preencher um papelzinho, né? Colocando valor, digital, escrever o extenso. Hoje, a gente ainda precisa de meios de pagamento ainda físicos em algumas situações, mas na maioria das vezes a gente já consegue usar as carteiras digitais, por exemplo, que já nos permitem não carregar mais o plástico na carteira. Muito provável que alguns de vocês, assim como eu, já não carreguem mais a carteira, porque a carteira de motorista já é digital, portanto a sua identificação, né? Você tem os seus cartões na sua carteira digital, ou seja, já não precisa mais ter uma carteira física, né? Mas vamos lá. Aqui é um exemplo do dia a dia de uma pessoa, bem simbólico ali, é um exemplo que a Amazon trouxe, né? Então não estou pedindo licença aqui para dar para a Amazon no uso deles, mas é bem interessante porque mostra bem a realidade do que é um uso eficiente de um pagamento invisível. That lets you use your palm to quickly pay for things, gain access, earn rewards, and more. Let's say you're grabbing your favorite coffee beverage, or heading into the office, or checking out. Just hover your palm and you're on your way. It's as easy as that. Sign up is free and takes less than a minute. All you need is a credit card, your phone number, and your palm. That's it. Since your palm is unique and can't be lost or misplaced, you can get things done quickly and securely.
And with more experiences on the way, Amazon One will help you get even more done, simply by being you. Now, Zoe has more time to do what she loves, indoor skydiving. Enter, identify, and pay with Amazon One. Nenhuma ideia de fazer propaganda da Amazon. Eu só achei bacana porque ele é bem didático. Todos nós que trabalhamos em empresas, a maioria ainda carrega o seu crachá no bolso, certo? Quantas vezes a gente já esqueceu o crachá, teve que ir lá na recepção para emitir um provisório? Percebe que não é só o pagamento eletrônico, né? Tem vários aspectos da nossa vida cotidiana que a gente pode evoluir, pode resolver. E não necessariamente com esse serviço, mas certamente outras empresas surgirão com serviços semelhantes que vão trazer para a gente experiências nesse sentido, né? De você não mais precisar se preocupar com a carteira, não precisar mais se preocupar com o crachá, com o cartão físico, e ainda assim a sua vida funcionar. Quer dizer, tem que funcionar, né? Então acho que esse é só um exemplo ali para poder trazer para a gente como um mundo de pagamentos invisíveis já está começando a acontecer. Eu cito só mais um exemplo antes da gente partir ali. Quando a gente entra num táxi, a nossa experiência de pagamento é um, quando a gente entra no Uber, a experiência de pagamento é outra. Percebe a diferença? É esse tipo de solução que a gente está buscando. A gente na CSU está trazendo para os nossos clientes esse tipo de demanda, de solução de tecnologia. E cada vez mais as empresas que os senhores e senhoras trabalham vão ter que trazer isso para o seu cliente, porque senão vocês vão ficar fora do jogo. E usar a IA para isso não é simplesmente uma questão de trazer um produto inovador, de estar à frente da concorrência, é uma questão de sobrevivência. Quem não tiver, está fora do jogo. E não sou eu que estou dizendo. É só uma constatação. Não é uma ameaça, tá, gente? É só uma constatação. E certamente a evolução da tecnologia já nos permite dizer que a gente está só no começo. O que a gente viu até agora, do ponto de vista do desenvolvimento das ferramentas, né, das LLMs, o que as Big Techs têm trazido para nós, é simplesmente o primeiro passo. Aí tem os teóricos que falam da versão 2.0, 3.0, ou seja, tem uma série de classificações possíveis que a gente pode aprender com elas, mas de fato a gente está usando ainda algo muito simples do que é o potencial desse tipo de tecnologia. Muito no começo. Imagine o que ela pode fazer, então, quando a gente começar a usar ela com um potencial maior que ela tem. Imagine quando a gente vai começar a substituir funções que hoje nós humanos atuamos por funções que a máquina vai atuar, que a IA vai atuar. E aí Hollywood é especialista nisso, né? Temos vários bons exemplos ali para quem gosta de filmes, né? Você tem o Matrix, você tem Blade Runner e outros, né? Tantos filmes bons aí que falam um pouquinho desse futuro apocalíptico, onde a IA domina, etc. Muito bem, o potencial pode ser aquele. Ainda parece, pelo que os especialistas dizem, parece que ainda está um pouquinho longe, mas tem um caminho para chegar até lá. Certamente a humanidade vai ter que se resolver com isso de alguma forma, né? Mas a questão é, o que isso vai fazer para a gente no nosso dia a dia? Como é que eu transformo a experiência das pessoas como a Zoe fez ali? Que ela acorda, sai, simplesmente ela passa o crachá dela sem o crachá, ela faz o pagamento sem ter um cartão, sem ter uma carteira digital, ela faz a academia dela sem ter que se preocupar com a identificação. Ou seja, um dia sem fricção. Agora, a gente está falando de dinheiro, né? A gente está falando de um mercado que é altamente regulado. Aqui no Brasil, especialmente regulado. A gente está falando de LGPD. Está falando de ter o arranjo de pagamentos todo, com todos os atores controlando cada passo daquela transação. Como é que a gente casa uma coisa com a outra? E aí que está o desafio. O desafio não é a tecnologia. A tecnologia está pronta para muita coisa. Alguém duvida hoje que o carro autônomo é uma realidade? E no Brasil ele não está disponível ainda por uma questão de regulação. E em meios de pagamento, esse vai ser o desafio para a gente. Para a gente, nós como empresas prestadoras de serviço e consumidoras de serviço, que estão propondo seus
produtos para os clientes finais. A conformidade, o controle, a segurança da informação, esses são os itens que vão ser as preocupações imediatas. Já são, né? E são os itens que nos trazem todo o desafio de colocar produtos novos no ar, baseados em IA. Então não é uma questão técnica, não é uma questão de disponibilidade da tecnologia, muitas vezes nem é uma questão de custo dessa tecnologia, mas é uma questão de como atender ao regulador, de como atender à lei, às regras, de como respeitar o cliente nas suas informações pessoais. Como é que eu conduzo isso de uma maneira a atender tudo isso? É esse o grande ponto. Então é muito bacana falar do caso da IA lá da Zoe, que vai passar o pagamento sem fricção, é super bacana. Como é que a gente viabiliza isso? A gente, no nosso dia a dia, todo mundo aqui participa de projetos, como é que a gente toca um projeto com esse desafio, respeitando isso? Eu disse que ia ter mais pergunta do que resposta, certo? Só para a gente combinar. Bacana, gente. Então acho que aqui fica a provocação de a gente não tem aqui uma bala de prata que vai resolver tudo. Por outro lado, a gente vai ter que batalhar bastante para transformar a realidade atual, trazendo inovação de fato. E aí eu estou focando aqui em meios de pagamento, mas certamente isso vai afetar outras camadas aí da sociedade, da nossa vida. Porque aqui está o core da questão. Temos um problema técnico? Talvez. Um problema de mão de obra qualificada? Certamente. Mas o maior ponto vai ser como conduzir projetos de transformação da experiência do cliente, seja lá no que for, respeitando o LGPD, respeitando conformidade com os reguladores. E aqui é o ponto central. Garantir privacidade. Não há a menor possibilidade hoje da gente ter uma solução que não garanta a privacidade do cliente. E vou dizer que até o brasileiro até é bem suave nisso, né? Em outros países a coisa é mais dura, né? Mas as pessoas são mais aguerridas nisso. Mas de fato, esse é um tema que todos nós, prestando serviços financeiros para os clientes finais, temos que ter na nossa pauta. Requisitos de compliance e auditoria. Todas as empresas de grande porte, de médio porte, estão sujeitas a isso e a gente tem que respeitar. Colocar controles, colocar monitoração, colocar pessoas avaliando se a IA está fazendo aquilo que é o adequado, se ela não tem um viés, se ela não está discriminando alguém. Essas são as preocupações. Percebe que não é uma questão técnica, não é uma questão de qual LLM vai ser usada, que também é um problema, tem que ser resolvido, mas tem que ser decidido. Quando o algoritmo trata de um determinado processo, ele vai depender muito dos dados que foram colocados para treinar esse algoritmo, para que ele não tenha vieses, ou para que tenha menos viés. Isso é importantíssimo. Se eu coloco uma base de informação prévia para estudar, para o modelo ser treinado, qualquer que seja o modelo, qualquer que seja o processo de negócio, de maneira que eu tenho qualquer viés naquela base de dados, eu tenho uma população branca maior que a população negra. Eu já posso ter um viés aí. Eu tenho mais homens do que mulheres. Posso ter um viés aí. Porque o modelo ele vai aprender com base na informação que existe. Percebe o cuidado que a gente tem que ter? Então, quando a gente fala de cumprir regulação, não é simplesmente, eu tenho que me certificar no PCI e está tudo certo. Vai muito além. É muito mais complexo que isso. A gente tem um Banco Central muito ativo e que nos ajuda demais a inovar. Isso é ótimo. Por outro lado, a gente também tem que cumprir uma série de regras. Isso é específico e é bastante importante, porque senão a gente não consegue prestar serviço. Eu já falei da LGPD. Quando a gente fala de Open Finance, aí tem mais um componente nessa conversa. A gente precisa convencer o nosso cliente a abrir seus dados. Então aqui eu não estou falando do regulador, eu não estou falando da lei. Estou falando de convencer o cliente de que ele tem um benefício, de que ele vai ter valor em abrir os seus dados. Em colocar os seus dados para outras instituições. E que esses dados vão ser bem usados. É um desafio tanto, né?
Importante. A gente tem feito aqui é só parte da nossa estratégia, né, de trabalhar produtos, tanto na hiperpersonalização, que é a nossa plataforma AIA, na prevenção de riscos financeiros, aí eu estou olhando de forma mais ampla a prevenção de fraudes, mas para tanto o meio de pagamento de cartões, quanto contas, PIX, TEDs e assim por diante. Mas também olhando para a eficiência, que é outro uso importante da inteligência artificial. Quando a gente trata de automatizar processos que hoje são ou muito manuais ou tem componentes importantes ali sendo executados por humanos, que a gente pode automatizar e serão automatizados, sem dúvida, para trazer uma taxa de erro menor, para trazer um custo mais eficiente, para trazer uma velocidade, portanto, uma experiência para o cliente final, uma experiência melhor, mais fluida. Então a gente tem focado em casos muito concretos de uso, onde a gente vai trazer para o cliente uma experiência melhor. Seja, de novo, no aspecto da personalização, seja no aspecto da automação de processos que ele precisa interagir, seja na prevenção de riscos, de maneira que eu traga menos atrito nessa relação com o cliente. A gente está aqui do ladinho, bem do lado, quem quiser saber mais, dá um pulinho lá, a gente explica. E eu queria ver se a gente tem um tempinho aqui, acho que tem um pouquinho, para perguntas e respostas. Se alguém quiser comentar, eu vou fazer igual eu faço com a minha equipe. Se ninguém perguntar, eu entrego o microfone. Não, brincadeira. Dúvidas lá, pessoal? Vamos lá. Provocações feitas. Tem alguma coisa que eu possa ajudar a esclarecer? Acho que o pessoal já quer a cerveja, hein? Ó, já tá na hora. Bom, boa tarde. Meu nome é Carlos. Boa tarde. Acho que você trouxe bastante provocação. Mas vamos lá, pensando em hiperpersonalização, né? Pensando nos meios de pagamento, o que a gente quer é entregar uma experiência no momento que o cliente está querendo fazer uma compra de determinada mercadoria. Como que a gente consegue, pensando em bancos com processos legados, né? Mas para entregar alguma coisa, uma oferta, antes do cliente realizar aquela compra. Eu não sei se você já tem alguma coisa nesse sentido. A ideia aqui... Desculpa, Carlos, né? Carlos. Então, Carlos, a ideia é você capturar aquela transação em voo, de preferência, né? Ao longo da sua realização. A partir disso, você trabalha a sua base de conhecimento daquele cliente específico e faz a oferta para ele. Vou dar um exemplo. Você foi e fez uma compra numa companhia aérea. Então, obviamente você está indo viajar. Já que você está indo viajar, eu posso te ofertar o seguro de viagem do cartão, que já está como um benefício no seu cartão, certo? A maioria das pessoas nem usa. Isso tem valor? Pode ser interessante, certo? Não, mas eu já contratei o seguro, tudo bem. Mas não é uma oferta que não faz sentido, é uma oferta que está direcionada. Então eu consigo te trazer valor naquele momento. Um outro exemplo, eu acabei de descer na minha viagem, cheguei no meu destino, fiz uma compra de um cafezinho no aeroporto. Bom, na hora que eu fiz aquela compra no cafezinho no aeroporto, o meu sistema de autorização já sabe que eu estou fora do meu domicílio. E se eu tiver um acordo feito com um concierge, uma empresa de concierge, eu posso já trazer uma oferta de um restaurante naquela cidade, de um show, de um evento esportivo, algo que vai trazer valor para aquele cliente, mesmo que ele não vá em nenhum show, nenhum restaurante daquela cidade necessariamente. Mas concorda que aquilo vai trazer uma experiência bacana, uma experiência de, poxa, realmente o pessoal me entende, né? Eles estão conseguindo me entender. Então eu acho que a hiperpersonalização ela vai ter esse aspecto. O que a gente tem trabalhado é nesse tipo de situação, que a gente chama de AI Advisor, que é a plataforma de IA nossa focada em ter um concierge para o portador. Se ele tiver mais de um cartão, por exemplo, ele tem mais de uma bandeira do mesmo emissor, eu posso orientá-lo a usar aquele cartão que tem o melhor limite ou a melhor data de compra,
Percebe? Então eu vou trazendo para o cliente dicas ou ofertas de maneira que ele se aproveite daquilo, ele veja valor naquilo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Fábio do Banco da Amazônia, parabéns pela palestra, muito Obrigado. acaba tendo uns insights assim muito legais assim. Na verdade, eu queria fazer duas perguntas assim. Você falou que a gente está ainda arranhando ainda, né, a superfície. Como é que a gente pode entrar mesmo no núcleo ou no core? Como é que os bancos podem chegar lá? Ou como é que você vê a gente avançando cada vez mais? E a outra o que você acha assim relacionado à interação com os nossos clientes? Você acha que com a inteligência artificial a gente consegue conhecer mais ainda o nosso cliente, ter essa interação maior com os nossos clientes? Ou a gente está mais interagindo com a inteligência artificial do que com os nossos clientes? Não sei se você dá para entender assim. Obrigado pela pergunta. Obrigado. Eu vou começar pelo fim, então. Eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado de não tornar a interação fria, né? Tomar o cuidado de humanizar essa relação. E como é que você faz isso? É fazendo uma curadoria da sua IA generativa muito ativa. Então não adianta querer formatar um agente de atendimento para qualquer situação e deixar lá. Não, você tem que cuidar daquilo no dia a dia. Você tem que ter uma equipe de curadoria experiente no atendimento ao cliente, de maneira que você ajuste a ferramenta várias vezes no dia. Então, o primeiro cuidado é esse. Segundo cuidado, tem certos assuntos que a IA pode alucinar. Pode alucinar é dar respostas incorretas ou imprecisas, muitas vezes. Você tem que achar uma maneira de monitorar esse tipo de interação e derivar para um ser humano. Certamente vão ser poucas interações, a minoria das interações, mas você deriva isso para um ser humano para tratar aquele tipo de situação. E tem uma série de marcas que você pode colocar nesse perfil. Por exemplo, a gente consegue, com o uso desses agentes de IA, eu consigo fazer análise de sentimento da ligação. Se for uma ligação, um contato, ou pode ser por chat, né, dependendo do canal. Eu capturo a análise de sentimento durante vários pontos da ligação, e se a IA percebe uma mudança no comportamento do cliente, ele ficou mais agressivo, por exemplo, eu já derivo a ligação. Eu estou dando exemplos bem práticos, tá? Lógico, daria para discutir isso aqui com mais cuidado, né? Mas exemplos bem práticos de que, primeiro, a curadoria, sem dúvida nenhuma. Não adianta achar que a tecnologia vai aprender sozinha, vai se resolver. Não está nesse ponto ainda. Talvez um dia cheguemos lá, mas não está nesse ponto ainda. A gente precisa cuidar dela. Precisa cuidar dela de forma diária. Próxima. Precisa ver as respostas que ela está dando se não tem viés. Aquilo que eu comentei um pouco antes. Né? Então, tudo isso é importante. Então, não pensa que a IA vai substituir todo o time de atendimento, todo o time de relacionamento com o cliente. Ela pode tornar muito eficiente esse processo. Então, acho que isso... Respondido? Bacana. Voltando para outra. O uso... Aqui não é questão de uso, é questão da tecnologia disponível. A tecnologia que está disponível hoje, ela ainda é muito incipiente em relação ao potencial que existe. Então, quando a gente olha um exemplo de ficção científica, como é o caso do Blade Runner, ou como é o caso do Matrix, que eu citei antes aqui, aquilo ainda é uma utopia, a princípio. Então, quando eu falo que a gente está arranhando a superfície, é que a gente está tão longe daquilo, tão longe de chegar a ter uma interação quase humana com a máquina, que é o que aparece nesses filmes, né, de ficção, por isso que a gente está arranhando a superfície. Agora, mesmo com essa disponível hoje, essa tecnologia disponível hoje, o que a gente precisa? A gente precisa dedicar gente, mão de obra, horas, estudando os assuntos e trazendo para a nossa realidade. Porque aí é que está a dificuldade. Você transformar uma LLM genérica, né, uma ferramenta genérica da Amazon, do Google, da Microsoft, quem for, né, e trazer aquilo para o seu negócio, trazer aquilo com os dados dos teus clientes, isso exige tempo. Exige bastante dedicação. E exige uma mão de obra que muitas vezes não está disponível ainda, né? Não temos suficiente ainda no mercado. Então eu acho que aí estamos arranhando a superfície mesmo, tá? Tem bastante chão pela frente. A gente começou essa jornada 2 anos atrás, 3 anos atrás, de forma mais massiva, né? Mais popular. Então eu acho que, sim, a gente
tem muito a desenvolver, precisa dedicar gente. Não tem outra coisa. O que a base traz, o que os Big Techs, as Big Techs trazem, as LLMs, elas são ainda muito cruas. A gente precisa dedicar tempo para treinar, para fazer o uso adequado daquilo, trazendo valor para o cliente depois. Ok? Mais? Estou sendo expulso? Muito bem. Pessoal, agradeço demais a atenção, espero que tenha sido pelo menos um pouquinho útil. Valeu!